Graça e paz, irmãos. Amém. Quero convidar a todos a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Todos encontraram? Mateus, capítulo 5, versículo 7. O verso 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Vamos nos achegar a Deus em oração mais uma vez nessa manhã. Santo Deus, bondoso Pai, nós agora, Pai, estamos diante da Tua santa palavra, da Tua palavra que é viva, que é eficaz, Tua palavra que discerne os pensamentos e o mais íntimo do coração dos homens. Nós te pedimos, Pai, que ela invada o nosso coração e faça morada em nós. Nós sejamos edificados pelas riquezas do Teu Evangelho, pela glória que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda para que cada coisa aqui proferida, que cada palavra aqui mencionada, vise a Tua glória somente. Não a glória dos homens, pois não somos dignos, mas a Tua glória, em Tua honra, para o louvor do Teu santo nome, é que nós nos reunimos para estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda e guia com Teu Santo Espírito, Pai, o Teu servo, e cada um dos Teus filhos aqui presentes. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa é uma linda verdade das Escrituras, que, como tantas outras, vêm sendo torcidas ao longo da história por homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. Ela é claramente uma bem-aventurança que está numa ótica diferente das outras que nós já tivemos a oportunidade de estudar e de pregar aqui. Enquanto as outras bem-aventuranças fazem os verdadeiros crentes alegres e fiéis olharem para dentro de si mesmos, esta quinta bem-aventurança ela possui um elemento prático, um elemento que envolve a ação. Esse elemento prático, esse elemento de ação, de atitude, ele faz com que muitos falsos mestres, muitos falsos profetas se levantem para distorcer a palavra de Deus, para mudar a verdade de Deus em mentira, com o intuito de adorar a criatura no lugar do Criador. E aí eles começam a pregar a salvação pelas obras, baseados num texto como esse. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eles começam a pregar uma vida legalista, onde as coisas que você alcança pela sua obediência à lei, alcança pelos seus méritos, pela sua boa vontade em servir a Deus. E aí, esses homens começam a impor muitos julgos, muitos pesos desiguais na igreja de Deus. Pesos tais que o próprio Senhor não colocou, que o próprio Cristo não nos ensinou. Nós bem sabemos, e não é de hoje, que a salvação ela não pode ser obtida por nossos méritos. Inclusive, o fato de necessitarmos da salvação já aponta para essa verdade, já aponta para a realidade. A gente precisa da salvação porque a gente caiu, a gente pecou, porque a gente transgrediu a lei. Eu necessito da salvação por causa do pecado, por causa da queda dos nossos primeiros pais que trouxe pecado ao mundo.
e impossibilidade de cumprir a lei. Como pode agora eu querer obter a salvação de forma legalista, cumprindo a lei? Se o fato de eu não conseguir cumprir a lei é o que me faz necessitado da salvação. Nossos pais caíram em desgraça ao pecarem ali no Éden, e nós também caímos. Nós necessitamos de salvação porque nós pecamos contra o Senhor. Nós necessitamos da salvação, do perdão de Deus, porque nós quebramos a sua lei, de modo que o apóstolo Paulo deixa muito claro em Romanos capítulo 3, versículo 20. Ele diz: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela que somos pecadores. A lei revela que nós necessitamos do perdão de Deus. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Daí podemos começar a observar, podemos começar a ver o quão errado, o quão perigoso é tentar se aperfeiçoar na lei, julgando extrair dela a vida eterna. O quão perigoso é eu dizer, eu preciso me aperfeiçoar na lei para ser salvo. Inclusive, esta pregação de Jesus das bem-aventuranças, que é o princípio do maior sermão de Cristo, chamado de Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, no qual ele mesmo está denunciando o legalismo. É interessante, né? Como as pessoas querem montar uma teologia legalista em cima de um texto que Cristo mesmo está denunciando os legalistas daquela época. Os fariseus, que com suas doutrinas heréticas, que julgavam que seriam salvos pela prática da lei. Eles chegavam até a afirmar, olha, Abraão mereceu a salvação, por isso que ele foi salvo, porque ele obedeceu a Deus fielmente em tudo. Nós sabemos que Abraão foi salvo pela graça, porque Deus o abençoou. Desde sempre o povo de Deus, sejam os do passado ou os de agora, sofreram com homens como esse, que retorcem, que mudam a verdade de Deus, que proclamam a mentira como se fosse a verdade do Senhor, que tomam o nome de Deus em vão, julgando que o Senhor vai inocentá-los. Mas na verdade aqueles que tomam o nome de Deus em vão, o Senhor não o terá por inocente. Eles começam a transferir a glória que pertence só a Cristo como Salvador para homens pecadores, dizendo, olha, você precisa construir a sua salvação. Eles torcem a glória que está só em Cristo, como aquele que perdoa os pecados, e transferem para homens. Um exemplo grande, claro, disso é o exemplo do confessionário, onde alguns homens, ditos voz de Deus na terra, têm o poder de perdoar pecados dos outros, né, os padres. Que absurdo. A todos esses que distorcem a verdade de Deus, fazendo do ser humano, do homem, o agente próprio da sua salvação, ouvirão claramente, em alto e bom som, naquele grande dia, as palavras terríveis do Senhor, dizendo, eu não os conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Nem mesmo a glória de ser o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa glória pertence somente a Ele. Essas confusões geradas nos fazem questionar. Como pode alguém pensar que a salvação é por obras baseada num texto como esse? Então, o que será que o Senhor Jesus Cristo quis dizer quando ele diz, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia? O que é que significa os misericordiosos alcançarão misericórdia? Afinal, o que é ser misericordioso? Em primeiro lugar, meus irmãos, ser misericordioso é atender às necessidades do próximo. Ser misericordioso é atender à necessidade do seu próximo. Como nós já vimos anteriormente, o Senhor Jesus, na sua mensagem das bem-aventuranças, no início aqui do Sermão do Monte, ele está nos ensinando que os crentes que se apoiam nele, eles são verdadeiramente felizes.
Ele está nos ensinando como alcançar a felicidade máxima que os homens buscam nas coisas externas dessa vida. Essa felicidade é apresentada para nós em degraus. Essa felicidade é apresentada para nós em etapas. Quanto mais subimos cada um desses degraus, nós percebemos uma coisa fica muito evidente, é que nós merecemos menos subir esses degraus e que nós nunca soubemos o que era ser feliz antes de Cristo. Como não sabíamos a nossa real condição particular diante de Deus? Olha que coisa. Só quando começamos a nos aproximar de Cristo é que podemos observar a nossa real condição. Quem somos e por que somos desse jeito. É no Evangelho, é na palavra de Deus revelada, a Escritura Sagrada, que o Senhor fez escrevê-la ao longo da história, que aprendemos que nós somos pecadores. É na Escritura que nós aprendemos quem nós somos. É também na Escritura que aprendemos quem nós devemos ser. É na Escritura que somos informados qual o nosso real propósito de vida. Qual o real propósito da minha existência. É nas palavras de Jesus que descobrimos o sentido da vida. É nas palavras de Cristo que descobrimos que a felicidade plena que o mundo tanto procura nunca encontrará no mundo, mas somente nele, em Cristo. Como já dissemos, Jesus nos apresenta a felicidade através dessa linda escada que nós temos chamado de as bem-aventuranças. Cada um desses degraus está colocado no seu devido lugar, na ordem correta, de modo que se a gente tirar qualquer um deles de lugar, se a gente tentar interpretar um degrau sequer fora do contexto, nós vamos cair num erro terrível. E esse é o motivo de tantas heresias bíblicas surgirem ao longo da história. As pessoas desprezam os contextos. As pessoas desprezam todo do corpo escrito para pegar pedaços que simplesmente satisfazem as suas narrativas. Para compreender bem essa quinta bem-aventurança, que diz, bem-aventurados os misericordiosos, nós devemos relembrar as anteriores. É só à luz das 4 primeiras que a gente pode chegar ao significado pleno da quinta bem-aventurança. A primeira bem-aventurança, que diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor diz que felizes são os pobres em espírito. Pois essa pobreza verdadeira e absoluta faz com que nós enxerguemos a nós mesmos pela ótica correta. É como se nós tivéssemos uma visão extremamente precária e o Senhor nos desse óculos, os óculos da fé, e agora nós podemos olhar no espelho e aí eu vejo quem de fato o Mário é. Só na ótica de Cristo eu posso saber quem de fato eu sou. Um pecador miserável, totalmente necessitado da glória de Deus. Olhamos para nós mesmos com os olhos da fé e não podemos ver mais do que fraqueza e necessidade. Nós enxergamos a real carência de Deus em nossas vidas. Mas é só em Cristo. Sem Cristo você se acha um super-herói. A segunda bem-aventurança, dizem que felizes, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Senhor nos ensina que felizes são os que choram. Olha que coisa estranha, contraditória. Que coisa paradoxal. Nada é mais verdadeiro, meus irmãos, do que o lamento copioso, triste, daqueles que tiveram seus olhos abertos, que se viram como pobres e viram a catástrofe, o desastre que é o pecado em nossas vidas. Esse é o lamento arrependido por ser como somos, por pecar contra o Deus gracioso que nos deu todas as coisas. Nós olhamos agora e eu vejo o quão pecador eu sou. O quão devastador é o meu pecado a ponto do Senhor bondoso ter que vir morrer em meu lugar.
É por isso que choramos arrependidos pelos nossos pecados. É por isso que lamentamos. A terceira bem-aventurança diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí o Senhor nos ensina que felizes são aqueles mansos, a mansidão humilde, que depois do lamento triste e arrependido que invade os nossos corações, nos dando a certeza que não podemos reivindicar nada diante de Deus, que não temos direito de dizer: Senhor, o Senhor me deve alguma coisa. Não, a gente não tem direito algum. O Senhor nos invade com a mansidão, com a humildade, e nos ensina que podemos nos achegar ao trono da graça, não o trono da reivindicação, mas ao trono do favor de Deus para as nossas vidas. O Deus que faz o favor de nos dar a vida, a salvação, a eternidade, por amor. E é aí que humildemente nós nos aproximamos para pedir perdão, para pedir o auxílio ao bondoso Deus, como nós fazemos aqui no início de cada culto. Não porque nós merecemos nada que a gente pode fazer isso, mas porque Ele é bom e nos aceita. As 3 primeiras bem-aventuranças, elas nos fazem olhar para nós mesmos, para que nós nos enxerguemos como somos. E nós somos absolutamente carentes de Deus. A cada passo que damos nessa escadaria, a cada progressão feita, temos os nossos egos esvaziados. Nós nos despimos das nossas vaidades. A verdade é que não podemos esquecer dessas bem-aventuranças. O que nós não podemos esquecer dessa escadaria, desses degraus, meus queridos irmãos, é que no topo dela está o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais subimos, mais nós somos conformados a Ele, a sua imagem. E não pensemos que nós estamos subindo cada um desses degraus com a nossa força, com o equilíbrio dos nossos pés que são vacilantes. Não, jamais, isso é impossível. Na verdade, é Ele quem de lá de cima estende a sua mão, nos toma e nos ergue para o alto. É Ele que nos aproxima dele mesmo, com seu amor, com sua graça. É Ele quem firma os nossos passos. É Ele quem abre a vista dos nossos caminhos. Nesses primeiros degraus, o Senhor nos rebaixa, mostrando quem somos. Ele nos esvazia e nos apresenta a felicidade de ter fome, de ser carentes e necessitados dele. E aí que vem a 4ª bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O Senhor nos esvazia, nos faz famintos dele, para que ele possa nos encher. Como pode ser feliz o que está com fome? Feliz o que tem sede? Isso acontece porque nos degraus anteriores o Senhor nos convenceu das nossas necessidades. Seu Santo Espírito nos mostrou a nossa realidade, abriu os nossos olhos, tirou as nossas vendas, as escamas que cobriam a nossa visão. E agora nós olhamos para Ele e vemos o pão da vida. Aquele que faz a água fluir e o seu Espírito fluir em nossos corações como uma fonte que jorra para sempre. Cristo. Ele é a razão da nossa saciedade, da nossa satisfação. Ele, por quem Ele é, pelo que Ele fez. Como pode alguém, em sã consciência, depois de ver essa progressão, degrau a degrau das bem-aventuranças, pensar: não, a 5ª bem-aventurança é separada? É óbvio que não pode ser assim. É óbvio que a 5ª bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, só pode ser interpretada como o 5º degrau dessa escadaria. É evidente que essa verdade de que os misericordiosos eles já são felizes
e ainda mais serão felizes na eternidade, está atrelada a verdades anteriores. Pois só depois de estar faminto, só depois de estar sedento por justiça, só depois de encontrar em Cristo a satisfação nela, é que podemos exercer o nosso chamado prático, para exercer essa justiça de que nós somos feitos famintos e sedentos. Justiça é essa que emana de Cristo, o Salvador. Ninguém pode ser misericordioso no sentido verdadeiro da palavra, no sentido pleno de misericórdia, se não tiver sido alvo primeiro da graça de Deus, da salvação que esvazia o seu coração. Já vimos a condição caída da humanidade. Já vimos que o homem perdeu a sua utilidade. O apóstolo Paulo diz, a todos a uma, juntamente se fizeram inúteis, porque deixaram de fazer aquilo que o homem foi feito para fazer, glorificar a Deus e se alegrar nele. O homem perdeu a sua utilidade real. E agora nós temos a quinta bem-aventurança. Essa verdade maravilhosa da palavra de Deus, que significa que o Senhor agora devolve aos seus filhos a sua utilidade. A quinta bem-aventurança significa que o Senhor te devolve a utilidade para a qual você foi criado. Você agora torna-se novamente capaz de adorar a Deus. Você agora torna-se novamente capaz de glorificar a Deus e de se alegrar nele. Porque ele nos enche com a sua justiça. Somos novamente capacitados a adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos de 8 a 10. Você mantém a sua Bíblia nesse capítulo aberto por alguns instantes. Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz, texto por demais conhecido, com verdades perfeitas para o povo de Deus, que diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Analisando brevemente esse texto, em primeiro lugar, nós temos que a salvação é pela graça, ou seja, é um favor. Isso está muito claro na palavra de Deus. Ninguém alcança e ninguém pode se tornar merecedor dela, mas recebe de graça, como um favor de Deus que vem do alto. Portanto, a interpretação correta para a quinta bem-aventurança não pode ser a salvação pelas obras. Porque está muito claro que a salvação é pela graça. A Escritura não entra em contradição. Segundo, tudo isso é dom absoluto e amoroso de Deus. É um dom de Deus. É uma dádiva que nos é dada. Ele nos dá não somente a graça, mas ele também nos dá como um dom a fé, pela qual nós cremos que Cristo fez tudo por nós de uma vez por todas. A fé que é a certeza de que Cristo morreu em nosso lugar, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados na cruz do Calvário. Pela fé que nós cremos que tudo isso é verdade. E foi o Senhor que nos deu, mais uma vez mostrando que é impossível que a salvação dependa de você, senão que até o abrir os olhos para enxergar a verdade vem de Deus. Terceiro lugar, mesmo sendo suficiente falar que a salvação é pela graça, como o apóstolo fala no versículo 8, no versículo 9 ele diz claramente, não de obras, você pode observar na sua Bíblia, não de obras para que ninguém se glorie. Não só ele diz que a salvação é um dom gratuito de Deus, como ele diz que é impossível que seja de outro modo. Não de obras, para que ninguém se glorie. E ele diz isso por dois motivos.
Primeiro, que é impossível nós sermos salvos pelas obras. E segundo, é para que ninguém se glorie, porque somente Deus deve receber a glória por salvar pecadores como nós. Somente Deus deve receber os louvores de ser um Deus bondoso e santo, que ama os seus filhos de forma incondicional a ponto de morrer em seu lugar. Então, não só que é impossível você ser salvo pelas obras, mas que Deus deve receber todo o louvor por isso. Em quarto lugar, todas as 4 primeiras bem-aventuranças apontam para o caráter restaurador, regenerador de Deus. Todas elas são feitas em nossos corações, quando nos enxergamos pobres em espírito, quando choramos, como somos feitos mansos e humildes, quando ansiamos a justiça e achamos em Cristo a fonte dessa justiça. Essas bem-aventuranças, elas mostram esse caráter restaurador de Deus. O Deus que circuncida os nossos corações. O Deus que remove a culpa do pecado. Ele nos devolve a utilidade de servi-lo e nos faz buscar a sua justiça. Ele mesmo nos faz andar nas boas obras, que incluem a misericórdia, e é assim que distinguimos do mundo todo o verdadeiro cristão. Versículo 10, como vimos aí, de Efésios capítulo 2, Paulo escreve: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ou seja, fomos criados, restaurados em Cristo pela graça, recriados. A obra da redenção é a recriação de tudo que Deus faz. Recriados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então somos novamente habilitados a cumprir o chamado de Deus de forma prática nesse mundo. A exercer misericórdia, a exercer a justiça de Deus. De forma que o apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 17, ele deixa bem claro essa verdade que não podemos esquecer. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Nós não praticamos as boas obras, nós não praticamos a misericórdia para sermos salvos. Não. A verdade é que nós já fomos salvos por Cristo. Aquele que recebeu Cristo como Salvador e Senhor, ele já foi salvo. E por isso ele deve amar a lei de Deus, amar a ordem de Deus em todas as coisas. O Senhor resumiu toda a lei em 2 preceitos. Amar a Ele mesmo, a Deus, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós usamos de misericórdia, nós obedecemos a lei de Deus. Nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós agimos misericordiosamente. E se você é um filho de Deus, você teve a dignidade restaurada para fazer aquilo para o qual você foi criado, as boas obras. Portanto, é incompreensível que um filho de Deus não se deleite em fazer o bem. É incompreensível que o filho de Deus ame a injustiça. As bem-aventuranças, meus irmãos, são extremamente ricas em seus sentidos e em suas aplicações. O Senhor nos faz olhar para dentro de nós mesmos para enxergar nossas verdadeiras necessidades. E ao mesmo tempo que Ele faz isso, Ele age misericordiosamente conosco, nos dando tudo o que não podíamos alcançar, porque somos fracos. O Senhor nos dá o reino dos céus. O Senhor dá o reino dos céus a miseráveis como nós. O Senhor enxuga as lágrimas dos nossos lamentos pelos nossos pecados feitos contra Ele mesmo. Como lemos aqui o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E quando ele calou os pecados, Davi, o seu corpo definhou, secou. Mas quando ele confessou a Deus, ele foi consolado e restaurado pelo Senhor. Ele é o nosso consolo. O Senhor não só nos consola e nos dá o reino dos céus, como Ele nos faz herdar a terra. Mas sem que você precise erguer uma espada sequer. O Senhor diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O Senhor nos satisfaz com a sua justiça, com a sua perfeita misericórdia.
que vem dele mesmo. Agora, meus queridos, o Senhor, que nós sabemos que não nos tira do mundo, mas que nos livra do mal, nos faz olhar para o nosso próximo. Isso aqui da bem-aventurança. Agora, somos nós restaurados, olhando para os nossos semelhantes, para aqueles que estão próximos a nós. E então nós vemos uma verdade, enxergamos uma coisa importante, um fato. Cada um de vocês e cada outra pessoa qualquer é igualzinha a nós. Sujeitos às mesmas fraquezas, sujeitos às mesmas indignidades. E pela sua palavra o Senhor nos faz agir misericordiosamente com eles que não merecem. Para com todos, sem arrogância alguma. Pois tudo que nós recebemos do alto, tudo que recebemos de Deus é de graça, é um favor. E aqui está o significado da misericórdia. É agir com favor para com todos os homens, mesmo que eles não mereçam. Porque de fato não merecem. Do mesmo jeito que nós não merecemos a misericórdia de Deus. Misericórdia é um espelho da graça de Deus. O Senhor que é bom nos perdoou tudo. Ele rasgou o nosso escrito de dívida. Nosso escrito infinito de dívida. Como não obedecer àquele pelo qual fomos chamados para ser imitadores? Como não obedecer às ordens do Senhor? Cristo é o exemplo máximo de misericórdia. Deus não só perdoou as nossas dívidas, como Cristo levou sobre Ele mesmo a punição dos nossos erros. Cristo levou sobre Ele mesmo a punição dos nossos pecados. Segundo o reverendo Hernandes Dias, a definição de misericórdia para ele é: misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e está pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Agora, você me responda, não foi exatamente isso que Cristo fez conosco? Lançou o seu coração na nossa dor, nas nossas fraquezas e recebeu a punição dos nossos pecados em nosso lugar para aliviar a nossa dor, para que nós pudéssemos hoje dizer: somos bem-aventurados, felizes em Cristo. Somos salvos, herdamos o reino dos céus e a terra também. Como imitadores dele, nós somos chamados para lançar também, agora, os nossos corações, na dor, na fraqueza, nas tristezas, angústias dos nossos amigos. Não, de todos os que nos rodeiam. Sejam amigos e até os inimigos. Afinal, foi quando ainda éramos inimigos que Jesus nos deu a vida e fez de nós filhos, e nos salvou, e nos aproximou, e quebrou a barreira da inimizade. E agora fomos feitos amigos de Deus. Em resumo, se Cristo te limpou, se Cristo te purificou, se Cristo te salvou misericordiosamente, use de misericórdia para com o seu próximo. Você não tem nenhum motivo. E sempre que você puder pensar em um motivo, essa pessoa fez isso comigo, lembre-se que você fez infinitamente pior e maior com a sua maldade contra Deus, e Ele agiu misericordiosamente contigo. Você não tem motivo para nenhuma raiz de arrogância, de vaidade. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, o Senhor nos ensina que os misericordiosos, eles alcançam a misericórdia. No capítulo 18 de Mateus, o apóstolo Pedro ele faz uma indagação. Ele faz uma pergunta, ele indaga, né? E ele pergunta ao Senhor: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar aqueles que pecaram contra nós? Será que até 7 vezes? Os fariseus achavam que 4 era o limite, sendo muito generoso. E Pedro ainda é mais generoso, ele diz até 7 vezes. Em outras palavras, quantas vezes nós vamos agir com misericórdia com alguém que não merece? E o Senhor Jesus, ele responde sabiamente, como ele faz, como ele mesmo é bom. Como ele mesmo demonstra a sua graça.
Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E certamente o Senhor não está nos dando aqui um cálculo para a gente resolver e descobrir a quantidade máxima de misericórdia. Mas que essa misericórdia deve ser ilimitada. Você pensa, aquela pessoa pecou de novo contra mim. Não importa. Perdoe. Haja misericordiosamente. Sofra o dano. Peço que você abra a sua Bíblia comigo agora no livro de Mateus, no capítulo 18. Depois de responder essa indagação de Pedro, Cristo ele agora profere uma parábola. Parábola que ao longo da história ganhou um nome de parábola do Senhor incompassivo, mas nosso título agora mudou e ficou um pouco mais coerente com o conteúdo da parábola, a parábola do servo que não queria perdoar. Mateus 18, 21, Pedro diz. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Olha como ele começa dizendo: semelhante a um reino de Deus, esse rei. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou-o na prisão até que saldasse a sua dívida. Olha como esse homem é descrito como extremamente impiedoso. Versículo 31 continua: vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor, ao primeiro, tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um aos seus irmãos. Ao seu irmão. Esta indagação de Pedro, em resposta de Jesus, certamente traz um princípio para nós, de que o perdão de Deus é ilimitado. E como seus imitadores, devemos fazer o mesmo. Jesus inicia essa parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante àquele rei que estava ajustando contas com todos os seus servos. E depois de decretar a prisão, a venda daquele servo devedor e dos seus familiares, o desespero tomou conta daquele homem. Ele cai implorando: tenha paciência, por favor, tenha misericórdia. E o rei perdoa aquele homem. Jesus põe alguns elementos interessantes nessa parábola. A dívida daquele homem era astronômica. 10.000 talentos. Há quem diga que ele precisaria trabalhar por milhares de anos, dia após dia, para conseguir juntar 10.000 talentos. 10.000 talentos era mais que a renda de muitas cidades somadas. Era uma coisa assim, impossível, astronômica. Mas tudo foi perdoado pelo bondoso rei. Saindo dali, ele encontrou um homem que lhe devia 100 denários, que é um valor irrisório comparado ao que ele perdoou, é infinitamente menor. E aquele homem
começou a sufocar o que lhe devia os 100 denários, e ele não usou de misericórdia, mesmo com aquele rapaz que devia lhe implorando perdão, lhe implorando paciência. E alguém poderia pensar, se indignar com esse homem descrito nessa parábola, né? Como pode ser alguém tão mau a esse ponto? Como pode alguém ter tido uma dádiva tão grandiosa de perdão e não perdoar uma coisa irrisória comparada ao perdão que obteve? Quantas vezes nós não fazemos isso? Você diz ter tido um perdão infinito pelos seus pecados. E você cria uma amargura contra uma pessoa que pisou no seu calo. Que fez uma coisa que para você parece grande, assim na verdade não foi nada comparado ao que você fez com o Senhor. A parábola, ela nos apresenta verdades celestiais. Deus, o Pai, por meio do Filho, nos perdoou uma dívida infinita. Uma dívida incontável. Não bastariam milhares de vidas minhas para pagar, não seriam suficientes. A mancha do pecado trouxe sobre nós um escrito de dívida incontável. Mas que Cristo pagou o preço em nosso lugar na cruz. Ele saldou a dívida que nós não podíamos saldar. E quantas vezes, por coisas mínimas, nós não agimos misericordiosamente? Quantas vezes nós agimos como aquele servo incompassivo, que não perdoa, sem compaixão, e queremos imediatamente que Deus aplique a sua justiça contra um pecador que me ofendeu? E nós até dizemos, esse cara desgraçado, infernal, merece ser condenado. E esquecemos do quão nós fazemos contra Deus. Esquecemos do quão pecadores somos. As bem-aventuranças, elas nos ensinam a ser como Cristo, que perdoou os seus algozes, que disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Os homens que estavam acabando de matá-lo. Nós, quando uma pessoa olha feio pra gente, a gente já está praguejando. Nós relutamos em perdoar. Nós nos julgamos vítimas da sociedade, vítimas absolutas. Nós olhamos para nós mesmos como inocentes, ofendidos, como coitadinhos. Quando não, você é um pecador que ofende ao Senhor dia e noite e não se arrepende. O perdão de Deus não é dado a nós por merecimento. Mas todos que de fato recebem o perdão de Deus atestam isso e devem atestar isso, perdoando e agindo misericordiosamente com o próximo, por mais indignos que sejam. Porque a misericórdia não está atrelada a merecimento, está atrelada à graça. E é por isso que a salvação também não é por obras, porque a misericórdia não pode ser comprada. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sempre que seu coração relutar em ser misericordioso, sempre que seu coração estiver endurecido com alguém, lembre que você precisa descer alguns degraus na escada. Você precisa descer alguns degraus e voltar a ser pobre em espírito, e voltar a chorar pelos seus pecados, e voltar a ser manso e humilde, e voltar a ansiar a justiça de Cristo. Sempre que você relutar em ser misericordioso, faça isso. Faça isso, para que finalmente você esteja de novo apto a exercer a misericórdia. Porque você é tão indigno quanto aquele que lhe ofende. É assim que a felicidade de Cristo é colocada em nós. Quando nós somos saciados por Ele na prática da sua justiça. A justiça que enche os nossos corações e agora nós também exercemos com o próximo. A justiça misericordiosa de Cristo. Que alegria é, meus irmãos, ser participante dos sofrimentos de Cristo, mas ser como Ele, imitadores dele. Parte B do versículo diz, porque alcançarão
misericórdia. Essa é uma verdade de Deus que existe em 2 níveis. A lei da semeadura, escrita em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Em primeiro lugar, o primeiro nível é na vida comum. Nós somos felizes ainda nesta vida quando agimos misericordiosamente com os nossos próximos, mesmo que eles não mereçam. É um fato bíblico que nós plantamos o que colhemos. Davi poupou a vida de Saul, mas também teve sua vida poupada. Quando Davi teve Saul em suas mãos, aquele que perseguia, ele poupou. Mais de uma vez, ele poupou a vida de Saul. E teve a sua vida poupada quando necessitou. E teve o perdão de Deus quando pecou. E a gente colhe aquilo que planta. E nós frequentemente recebemos bênçãos de Deus quando agimos compassivamente, com compaixão com o próximo. Sem perder de mente que agir misericordiosamente já é por si só feliz, porque é agir como Cristo agiu. O segundo nível é a misericórdia máxima de Deus. Nós temos a certeza que um dia nos encontraremos, estaremos diante do Senhor para prestar contas a Ele. Assim como aquele servo esteve diante do rei para prestar conta das suas dívidas, estaremos nós também diante de Deus para prestar-lhe conta de todos os nossos atos. O cristão realmente transformado por Cristo, regenerado pelo Espírito, ele age misericordiosamente e receberá de Deus a misericórdia máxima descrita na bem-aventurança. O crente verdadeiro alcançará misericórdia, como está escrito. É a dupla misericórdia. Nessa vida já somos felizes e na eternidade seremos mais ainda felizes, porque alcançaremos a misericórdia da salvação. Já somos salvos agora e ainda seremos. É a tensão do já, mas ainda não. Já somos, mas ainda seremos. Mas isso, meu irmão, não ocorrerá pelo seu mérito. Nunca se engane de achar, de seguir por essa lógica simples e falha de que depende de você alcançar a misericórdia. Não é pelas suas forças, mas é pela graça de Deus. É pela graça de Cristo que primeiro te fez pobre, te fez arrependido, te fez chorar, te fez manso, te fez humilde, te fez buscar a justiça e te faz agora exercer a misericórdia. É por Ele. Essa é uma característica marcante dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles exercem misericórdia. Eles são compassivos com o próximo. Não está condicionado a nenhum merecimento, mas é pela graça que já foi dada a nós e nós agimos hoje graciosamente para a glória de Deus. Para encerrar, quero ver algumas aplicações práticas que o próprio Senhor nos traz também, descritas no livro de Mateus. Convido você a abrir Mateus capítulo 25. Bem como veremos também as consequências terríveis de não sermos humildes, de não sermos misericordiosos. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Agora, olha como os benditos agem pela graça de Deus. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram.
enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Nós fomos chamados para viver as boas obras e praticar a justiça misericordiosa do alto. Essa justiça que vem de Deus não leva em consideração o merecimento, porque na verdade ninguém merece. Mas ela leva em conta o que Jesus fez por nós, a sua graça, o seu amor, que é infinitamente maior do que tudo que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer é como aqueles 100 denários pequenos que aquele homem devia ao conservo. Mas o que nós devemos são os 10.000 talentos. Para que fique claro, meus queridos, que a salvação não é pelas obras. A misericórdia de Deus sobre nós é infinitamente superior às nossas misericórdias. Mas nós somos instrumentos de Deus aqui para exercê-las nesse mundo, mesmo que em pequena medida, mesmo que com falhas, exerça a misericórdia. Busque agir como Cristo. Assim como a dívida daquele servo da parábola, a nossa dívida é astronômica, é impagável. De forma que a gente não podia comprar. Mas Ele perdoa porque Ele é bom. Ele age misericordiosamente, não porque merecemos a sua misericórdia. Mas nós alcançamos a sua misericórdia porque Ele nos fez alcançar. Porque Ele nos tomou pela mão. Sejamos como Ele, perdoadores, e só assim seremos verdadeiramente felizes. Porque aquele que não perdoa, seu coração é como um vulcão em erupção. Mas nós seremos felizes agora e para sempre com Cristo. Por outro lado, Jesus fala acerca dos ingratos, dos impiedosos, dos incompassivos. No versículo 41 ele diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Porque a justiça de Deus que Ele aplica em nós faz com que nós exerçamos aqui nessa terra. Muito estranho alguém dizer ser transformado por Deus e viver como um ímpio e impiedoso. Se você foi transformado por Cristo, haja de acordo com o que Ele fez. Não viva a sua vida como um jugo desigual constante, dizendo ser salvo e vivendo como um ímpio. O Senhor que oferece hoje a misericórdia. Se o Senhor tem tocado o seu coração, não endureça ele, mas viva e desfrute para sempre do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia, e prove e veja que Ele é bom. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Vamos orar. Convido o Gabriel para fazer essa oração final. Amado Deus, nós te agradecemos, Pai, por isso.